Amém. Glórias a Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Ele. Meu Deus, minha suficiência vem de Ti. Obrigado por me permitir estar aqui com saúde neste altar para proclamar o Evangelho. Quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, pela credibilidade, pela confiança, por ser o nosso exemplo de homem guerreiro e corajoso. Te amo, pai. Quero agradecer ao meu esposo. Muito obrigada, amor, pelo carinho, pela ajuda com o sermão. Minha filha que está ali, minha irmã querida que faz essa maquiagem linda e tira minha cara de cansada, de mãe, de 3. Quero agradecer minha sogra também que está aqui com saúde, graças a Deus, nos acompanhando. E a você por estar aqui esta noite. Creio que a sua vida será tremendamente edificada com esta palavra. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Você, eu já declaro desde já, é um guerreiro corajoso, mais que vencedor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, assim também como os que nos assistem pela internet. Bem-haja pela sua vida, por estar conosco esta noite. Bem, o tema desta noite, cristão maduro lidando com o medo. A palavra de Deus em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós recebemos nas nossas vidas, assim como foi com Isaías, nós não temeremos, porque sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que em Ti, Senhor, nós nos fortalecemos e declaramos desde já o Teu sustento sobre as nossas vidas. Usa-me, Senhor, nesse altar, conforme o Teu querer e a Tua vontade, e não seja eu, mas o Espírito Santo falando através da minha boca para proclamar as verdades do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, família da fé, eleitos de Deus, estamos nesta série preciosa sobre o cristão maduro. E esta é a terceira mensagem onde trataremos sobre como lidar com o medo. Nos dias atuais somos bombardeados o tempo todo com notícias estarrecedoras. E pessoas têm sido paralisadas pela ansiedade, insegurança, medo do futuro, da rejeição ou da insuficiência. Mas estamos aqui esta noite para entender que a coragem não é a ausência de medo, mas a presença da fé. Podemos sentir medo. E existe o medo saudável que nos impede de colocar a nossa vida em risco. Por exemplo, atravessar a rua, não colocar a mão no fogo. Que é um aviso para termos cuidado. Mas alguns tipos de medo não são saudáveis e só nos atormentam e nos impedem de progredir. Não podemos permitir que este sentimento paralise o nosso destino. Precisamos crer que a fé mobiliza milagres e hoje somos chamados à ação pela fé para superar todo o medo. Então, meus amados irmãos, nós estamos nesta jornada de maturidade. Já aprendemos a lidar com o fogo da ira, com o peso da culpa, e hoje vamos enfrentar o gelo do medo. O medo é aquele sentimento que congela os nossos pés quando Deus diz, marche. É o vento que sopra tentando nos convencer de que algo terrível está para acontecer. Pela perspectiva psicológica, o medo é uma das emoções humanas mais antigas e universais e pode ser a mais perigosa. Ela serve como um sinal de alerta diante de ameaças reais ou imaginárias, ajudando na sobrevivência e proteção. Ele é definido como uma resposta emocional imediata a uma ameaça percebida. Pode ser desencadeado por estímulos externos ou internos, mas o problema surge quando o medo deixa de ser um alerta e passa a governar a nossa vida. Quando este sentimento se torna excessivo, persistente ou irracional, pode se transformar em fobia, ansiedade ou pânico, muitas vezes precisando de ajuda médica ou psicológica. Mas pela perspectiva espiritual, o medo é a ferramenta número 1 usada por Satanás para tentar impedir que as pessoas estejam dentro da vontade de Deus e desfrutem a vida que Ele preparou para elas. Satanás usa o medo para distorcer a realidade e tentar nos impedir de cumprir o nosso propósito. Ele usa o medo como uma distração. Ele joga dardos usando o medo, dizendo, você não vai conseguir. Mas Deus te diz esta noite, você
tudo pode naquele que te fortalece. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, discernindo a raiz, o medo não é apenas uma emoção, mas a Bíblia diz que o medo também é um espírito. Então, antes de falarmos como agir, essa mensagem tem várias coisas práticas para nós entendermos, mas nós precisamos primeiro ver como lutar contra esse espírito. E no mundo atual, na psicologia, né, nós vemos aí tanto falando sobre ansiedade generalizada, fobia, essas situações, essas coisas existem. Né? Nós somos seres humanos, nós sentimos. Mas a Bíblia vai mais fundo e nos revela que existe uma influência espiritual por trás, muitas vezes por trás dessa paralisia, quando nós ficamos paralisados de medo. Então, como age quem tem o espírito do medo? Como é que nós podemos diagnosticar isso? Então, quem opera sob a influência desse espírito não vive pela fé, vive pela gestão de riscos imaginários. Eu fico imaginando o tempo todo coisas que são contrárias à fé. Situações que vão colocar minha vida em risco. Vem à igreja, ouve a palavra, mas não pratica. Suas decisões são baseadas no medo e não na fé. Quem tem esse espírito decide sempre pelo caminho mais seguro aos olhos humanos e nunca pelo caminho possível aos olhos de Deus. Nunca se arrisca para nada. O medo se torna o senhor das suas escolhas. Então, essa pessoa vive numa síndrome do pior cenário, que nós chamamos, na psicologia, da catastrofização. É uma propensão automática a pensar sempre na pior coisa que pode acontecer, em vez de crer na melhor. Em vez de crer que Deus tem coisas sempre melhores para nós, fica focado no que de pior pode acontecer. Se o filho demora a chegar em casa, a pessoa não pensa que o trânsito está ruim, pensa que aconteceu um acidente. Se o chefe chama para conversar, pensa, em vez de pensar, eu serei promovido, eu receberei um elogio, eu receberei alguma proposta, não. Pensa, eu vou ser demitido, eu vou ser chamado a atenção, eu vou tomar uma bronca. Então, o espírito de medo sempre distorce a realidade. E a pessoa também fica presa no e se. O pensamento fica preso num ciclo vicioso. E se eu falhar? E se eu ficar doente? E se o dinheiro acabar? E se eu for rejeitado? Esse ciclo gera paralisia. A pessoa fica tão ocupada vivendo tragédias imaginárias em sua mente que se torna incapaz de fazer um progresso real e saudável em sua vida. Ela não constrói coisas, ela não avança, ela não arrisca, ela não entra em novas situações, ela apenas se protege. E qual é a resposta divina para isso? Porque foi para isso que nós viemos esta noite. A boa notícia é que esse espírito não nos pertence e não vem do nosso Pai Celestial. O que em 2 Timóteo 1,7 diz? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Do grego, delia, medo, temor, timidez. Mas Ele deu espírito de quê? De poder, de amor e de moderação. Então diga, eu não tenho espírito de covardia. Mas eu tenho poder, eu tenho amor e eu tenho moderação, equilíbrio e autocontrole. E por que existe essa carta a Timóteo? Por que o apóstolo Paulo falou sobre isso? Timóteo era um jovem pastor que enfrentava desafios, como sua timidez e as dificuldades de perseguição por causa do evangelho. E o apóstolo Paulo encoraja a não temer, mas a confiar no poder do Espírito que lhe concedia força e amor e agir com autodisciplina, mostrando a importância da fé e da coragem em tempos difíceis. E hoje nós viemos aqui esta noite, crendo que o Senhor também está manifestando sobre as nossas vidas essa força, esse amor, para nós agirmos com coragem nesses tempos difíceis, para permanecermos firmes na nossa missão, assim como o apóstolo Paulo fez com Timóteo. Que nós possamos permanecer firmes
E Deus nos deu essas 3 armas espirituais. Do grego, poder, dunamis, que significa poder para realizar, poder moral, poder de influência, poder de riqueza, força, habilidade. Você crê que o Senhor já manifestou isso na sua vida? O poder também, no hebraico, Rail ou Shail, como nós temos o termo aportuguesado, digamos assim. O que significa no hebraico? Significa posse de controlar a influência. Frequentemente compreendida como manifestando a influência sobre a realidade de uma forma sobrenatural. Você tem influência sobre a sua realidade. O Senhor manifesta de forma sobrenatural na sua vida. Quando fala em Provérbios 31 da mulher virtuosa, que vem desta palavra Rail, que é força, a propriedade de ser fisicamente e mentalmente forte. O Senhor já te deu, mulheres, o Senhor já te deu essa propriedade de ser forte, fisicamente e mentalmente. Homens, o Senhor já deu dunamis, influência para manifestar sobre a sua realidade, para declarar sobre a sua realidade. Então o medo paralisa, mas o poder de Deus mobiliza, nos movimenta para algo, em direção à realização de alguma coisa. Olha quantas coisas que dunamis pode fazer, esse poder nas nossas vidas para realizar. Então nós precisamos crer que este poder já nos foi dado. Ele também nos dá o amor, do grego ágape, que é o amor de cuidar, amar de cuidar, que é o amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência, ter grande afeto, cuidado e lealdade para com o próximo. E também o amor cristão, que é ter um forte afeto, não sexual e amor por uma pessoa e seu bem-estar, compreendido como o caráter moral de Deus. Então, nós nos deu esse amor como seu caráter moral. O que diz em 1 João 4, 18 e 19? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, que é o amor de Deus nas nossas vidas, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Nós não podemos nos deixar levar por este medo, por esta tormenta. Mas diz que aquele que tem o amor de Deus, é aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque nós amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então este amor está nas nossas vidas, porque Ele nos amou primeiro. Então nós podemos, quando nós sabemos o quanto somos amados por Deus e que este amor está em nós, que o Senhor já nos concedeu, podemos transmitir este amor ágape. Então, muitas vezes, as pessoas têm medo, quando saem de um relacionamento, têm um medo de uma traição, de um abandono, de algo que se repita em um novo relacionamento, mas quando nós temos este amor de Deus, nós não temos mais medo. Nós podemos amar sem reservas, podemos reconstruir nossa família, podemos ter um novo relacionamento saudável, porque este amor de Deus está em nós. Podemos ter relacionamentos de amizades saudáveis, que acrescente a vida do nosso próximo, que se preocupe em amor e bem-estar com o próximo, que tem este caráter moral de Deus em nós. E o terceiro poder que o Senhor nos dá, a terceira ferramenta que o Senhor nos dá, o primeiro é o poder, o segundo é o amor, e o terceiro é a moderação, o equilíbrio, que do grego sofronismos, significa um chamado à estabilidade da mente, a moderação, o autocontrole. A raiz da palavra no grego, sofron, que significa de mente sã, equilibrada, que freia os próprios desejos e impulsos, autocontrolado, moderado.
Então, o que é isso? É ter um autocontrole físico e emocional, é ser capaz de controlar os pensamentos, não deixar qualquer pensamento de medo paralisar, invadir a mente, controlar, governar a mente, mas com autoridade dizer ao pensamento, se vier um pensamento, e se não der certo, o que vai acontecer? Nós podemos dizer, não, pare, eu não aceito este pensamento, eu tenho a mente de Cristo. Vai ser assim, vai acontecer, porque Deus já fez. Precisamos ter este equilíbrio, esta moderação, não nos deixar levar pelas emoções, como eu já tenho pregado, falei no primeiro culto sobre a ira, depois falei sobre a culpa, agora nós estamos falando sobre o medo. Não podemos alimentar este medo para que ele não se torne mais forte do que o poder do Senhor que está em nós. Então, o Senhor nos dá essas três ferramentas, poder, amor e moderação, e nos dá também estratégias para guerrear. Práticas que são orar, dizer e fazer. Então, como um cristão maduro age quando sente medo? Ele não espera o medo passar. Ele age apesar do medo. Porque, como eu falei, o medo é uma reação natural, né? Nós temos esse sentimento que o Senhor colocou em nós como um alerta, mas nós conseguimos controlar isto e ultrapassar e agir apesar do medo. Então, a Bíblia nos ensina um tripé poderoso para o exercício da fé. Então, primeiro, orar, é a conexão. Hebreus 4,16 diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança, nos aproximar com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós estamos aqui nos achegando ao trono da graça. Nós não estamos lutando sozinhos. A graça de Deus está presente em nossas vidas e se manifesta quando nos conectamos através da oração. Por isso, sempre falo todo culto, os cultos de segunda-feira, jornadas de oração. Aqui você está se achegando confiadamente ao trono da graça de Deus. Então, o medo vai dizer, se afaste de Deus, não vai à igreja. Mas a fé diz, Deus é o meu socorro bem presente. Eu vou correr para a minha cidade de refúgio. Lá eu sou fortalecido. Lá eu renovo a minha mente. Lá eu me fortaleço. O medo não tem poder sobre a minha vida. Em 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz, bendito seja Deus, o nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, quando nós oramos, nós transferimos o nosso fardo. Recebemos o consolo de Deus, não só para nós, mas para consolar outros em suas tribulações. As nossas batalhas vencidas viram testemunho. Estou sempre falando aqui sobre os testemunhos da minha vida, sobre como nós lutamos para ter o nosso milagre da Ágata. Nós lutamos durante 6 anos. E neste tempo, eu orava por muitas mulheres que chegavam a mim, que tinham o desejo de ter filhos. Eu permanecia no culto de oração firme, apesar das perdas. Mas eu estive aqui firme, que o Senhor me consolava e eu podia consolar outras pessoas. E eu precisei passar por isso tudo. Eu precisei passar pelo não ter, pelo não conseguir, pela tristeza, pelo medo, para hoje entender as pessoas.
o que era muito fácil para outras pessoas, porque várias pessoas, inclusive da família, conseguiam engravidar, conseguiam ter filhos e eu não conseguia. Então eu passei por isso, pelo não ter. O que parecia para os outros fácil era para mim difícil. Mas eu permaneci firme. O Senhor me consolou. E hoje eu posso consolar outras pessoas, porque eu fui também contemplada por Deus. Então tudo na nossa vida é um testemunho. Quando eu passei pelo vale da sombra da morte, no nascimento dos gêmeos, o Senhor estava lá me consolando. O Senhor usou o meu esposo para me ajudar. Tantas pessoas também que me deram palavras. E eu fiquei internada no CTI. Os bebês nasceram, eu não tinha acesso a eles nos primeiros dias. Mas o meu esposo estava lá comigo. Ele tirava foto, ele falava, ele mostrava. Depois eu tive com eles numa incubadora, não podia pegar. Eu não podia ter acesso apenas para a proteção deles. Mas o Senhor estava lá. Ah, bispa, mas você não teve medo quando você estava naquela cama de cirurgia sangrando e os médicos desesperados e dizendo: só um milagre. O médico falou: só um milagre para ela conseguir retornar. Eu tive medo, mas eu tive o poder de Deus na minha vida, o amor e a moderação, para crer que a minha vida estava sob controle de Deus e que algo dali surgiria para o meu testemunho, para o testemunho da minha vida. Eu passei no CTI durante 7 dias, eu recebi transfusão de sangue, passei por várias situações, mas eu estou aqui para testemunhar. A minha filha, que foi um milagre de nascimento, está aqui hoje. Os meus bebês estão lá em cima. Esta semana, para eu conseguir fazer esta mensagem, eu fiz um pouco a cada dia. Eu terminei hoje às 4 horas da tarde, por quê? A Agatha ficou doente desde terça-feira passada, com febre, hospital sexta-feira, princípio de pneumonia, antibiótico. Aí os bebês começam a tossir junto com ela. Amados, a nossa vida é uma guerra. De todos nós, você com certeza passou algo na sua semana que você pensou: meu Deus, eu posso dizer, toda vez que eu vou pregar, meu esposo já sabe, algo acontece. Mas eu não tenho medo, eu enfrento o medo. E eu estou aqui no altar para testemunhar que o medo não me venceu. E você também está aqui esta noite para dizer que o medo também não venceu você. Porque provavelmente você teve várias situações na sua vida que talvez você tenha até se desanimado de vir para a igreja, mas você persistiu, você foi corajoso, você foi ousado e você falou: não, maior é aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo. Eu não vou me render às situações que estão à minha volta, eu vou agir pela fé. E você venceu. Obstáculos, pensamentos, situações, está aqui nesta noite como um vencedor. E assim nós entramos no segundo ponto, que é o dizer, é a nossa confissão. Amados, as nossas palavras são sementes, todo culto eu vou falar isso. Se falarmos medo, colheremos temor. Se falarmos a palavra, colheremos milagres. O que diz em Marcos 11, 22 a 24, ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, a este problema, a esta doença, esta situação, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, tudo que pedis em oração, credes. Porque tem gente que ora e não acredita. Eu vou orar porque a bispa está falando para orar. Temos que orar e crer que nós vamos receber. E assim será convosco. Então,
Jesus ensina que devemos falar ao monte, ao problema, à doença, à situação financeira, à situação de relacionamento, dizer que Ele é maior. As nossas palavras criam a nossa realidade. Nós precisamos falar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós cremos. Eu sou saudável, a minha vida é abundante, é próspera, a minha família é unida, eu tenho o amor de Deus, eu tenho poder na minha vida, eu tenho equilíbrio. Porque essas palavras vão criar a nossa realidade. Devemos confessar as verdades bíblicas para que elas se materializem na nossa vida. Eu sou mais que vencedor, aquele que está em mim é maior. Eu sou uma pedra viva neste mundo, sal e luz nesta terra. O inimigo não pode contra a minha vida, o inimigo já foi amarrado e está derrotado. Precisamos saber o que a Bíblia diz a nosso respeito e confessar. Porque tem pessoas que dizem assim: ah, bispa, me disseram que a minha vida não dá certo porque tem uma legião. Amado, filho de Deus não tem legião nenhuma, não tem diabo, não tem ninguém. Você é um sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você acha que você, filho de Deus, Deus vai permitir que entre um diabo na sua vida, mano? A gente tem que repensar as nossas ações, as nossas atitudes. Será que isso é o diabo ou sou eu, com as minhas atitudes, com o meu pensamento, com a minha forma de agir, estou provocando isso na minha vida? Então, nós precisamos ter uma confissão prática. Em vez de dizer eu tenho medo de falir, diga: Deus é meu provedor, Ele supre todas as minhas necessidades. Ao invés de dizer eu tenho medo de ir ao médico, porque eu sei que tem muita gente, principalmente os homens, não meu marido adora ir no médico, meu pai também. Em vez de dizer eu tenho medo de ir ao médico, diga: eu vou fazer o meu check-up anual, mas eu já declaro que o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu sou saudável, nenhuma doença pode permanecer no meu corpo. Já foi encravado na cruz do Calvário, eu já declaro que vai dar tudo bem, o exame vai estar tudo bem, eu creio em nome de Jesus. E aí entramos no terceiro ponto, que é fazer a ação. A fé não é um sentimento, é uma atitude. Tiago 1:22 diz o que? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Ah, então não é só sentar no banco e ouvir? Não! Precisamos praticar a palavra. Não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se a gente ouvir e não praticar, a gente está se enganando. E as situações estão aí para a gente praticar aquilo que a gente aprende. E aí tem um exemplo de Caná, de Jesus, quando fez o primeiro milagre. E diz lá, Jesus ordenou, para as pessoas que estavam na festa, o vinho tinha acabado. Ele disse, ele confessou, ele fez uma ação. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então eles obedeceram aquilo que a palavra do Senhor disse. Deus deu uma ordem, eles obedeceram. Eles tiveram uma ação. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, quando Deus faz um milagre na nossa vida, amado, não é qualquer coisinha, Ele faz o melhor. Ele faz além do que nós pedimos, que nós pensamos. Ele faz as pessoas olharem e falarem: uau! Todo lugar que a gente chega, vem a Ágata, fica naquela agitação, falante, pergunta as coisas. Ela no hospital, a moça estava limpando, e ela sentou do lado da moça. Olha, você está limpando aqui muito bem. Olha, tem a janela aqui também para limpar. Você pode pegar a escada e limpar o teto. Você pode limpar. Todo mundo fica impressionado com a inteligência. Ela chega no médico, eu não preciso falar nada, gente. Eu cheguei no hospital,
A moça, mamãe, o que a filha está sentindo? Ela, olha, eu estou sentindo que estou com tosse, estou com a garganta doendo. A médica, meu Deus, não precisa mais. Põe no Uber e manda para o hospital, porque já sabe até o que dizer. Então, é o que? A inteligência dada por Deus. Então, Deus fez, demorou, mas fez o melhor para as nossas vidas. Quando a gente chega com gêmeos nos lugares, todo mundo, são gêmeos. Mas 7 meses já estão desenvolvidos, nem parecem prematuros, gordinhos, saudáveis, fazendo todas as etapas dos meses, né? Rolar, sentar, já estão bem desenvolvidos e as pessoas não acreditam que são prematuros. Por quê? Porque o Senhor deu, Ele dá o melhor. E assim nós cremos que o vinho, que aquilo que o Senhor faz, que o milagre que o Senhor faz na nossa vida é absolutamente melhor. E com este, o versículo diz, Deus Jesus, princípio, os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, os milagres que o Senhor faz nas nossas vidas são para manifestar a sua glória, para que os outros creiam, vejam Jesus na nossa vida, vejam como somos transformados, como somos pessoas fiéis a Deus, como somos um diferencial nesta vida, nesta terra. A nossa vida é um diferencial. E muitas pessoas vão crer através dos milagres que o Senhor faz nas nossas vidas. São os sinais de Deus nas nossas vidas. E as pessoas veem, assim como foi neste momento. Então, mas o que acontece? O que nós aprendemos com isso? Os serventes precisaram encher as talhas de água antes de verem o vinho. Jesus poderia ter falado, pega aqui, está aqui na taça, pum, transforma em vinho. Não, eles precisaram fazer uma ação. Eles tiveram que agir por obediência, não por lógica. Então, o milagre acontece no movimento. Nós precisamos fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe. Sempre falo, Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte para Deus manifestar o milagre nas nossas vidas. Então, nós precisamos dar passos de fé. Então, fazer aquele telefonema, enviar o currículo, pedir perdão a alguém, iniciar em um setor do ministério. Cada um sabe aquilo que o Senhor move. E nós precisamos fazer, mesmo tremendo, mesmo com dúvidas, mesmo aflito, mas nós precisamos fazer. O Senhor está conosco. O Senhor é por nós. Aquele que está em você é maior do que aquele que está neste mundo. E existem também, eu quis colocar aqui, alguns medos comuns e a resposta é divina. Existem vários medos aí, medo de andar de avião, medo de falar em público, medos que atormentam as pessoas. Mas eu coloquei aqui 3 que são comuns dentro da igreja. Então, medo da inadequação. Eu não sou bom o suficiente. Muitos cristãos não avançam porque acham que não têm capacidade. Romanos 12, 3 diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense a si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, que nós já aprendemos, com equilíbrio, com sensatez, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, Deus já repartiu em cada uma medida de fé, você já tem o que precisa dentro de você. Então, você está aqui, você é suficiente, você não é inadequado, você tem já aquilo que o Senhor colocou em você para que você seja o melhor cristão, para que você haja da melhor forma. 1 Coríntios 1, 26 a 29, irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Então, Deus não quer saber se é nobre de nascimento, se é muito poderoso, se é muito inteligente. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são para reduzir a nada os que são.
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós não estamos aqui para vangloriar. Nós estamos aqui para dizer que a nossa suficiência vem do Senhor. Então Deus escolheu as coisas loucas, fracas, humildes, para envergonhar aqueles que se acham alguma coisa, que se acham melhores. Então, se por eventualmente nós nos sentirmos fracos, nós temos que nos animar. Nós somos pessoas aptas para Deus usar, para que a glória seja dele. Porque a força e o poder é do Senhor que está em você. Não é pela sua capacidade, é pelo Senhor em você. E o medo do futuro e das circunstâncias. Então eu trouxe Sadraque, Mesaque e Abednego, reduzi aí os principais versículos. Então, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou depressa e disse aos seus conselheiros, imagina esta cena, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Nabucodonosor queria que eles adorassem a ele. Eles disseram, não vamos adorar, se quiser nos mande para a fornalha. Então o rei tornou e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei, vieram ao fogo e viram que o fogo não teve poder nenhum sobre os corpos destes homens. O mal não tem poder sobre o seu corpo. Diz que nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos mudaram, nem cheiro de fogo passaram por eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. O Senhor nos manda anjos para nos livrar. Não temas, não importa a situação. E diz que confiaram, Deus enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Então, para nós vivermos o livramento do Senhor, nós precisamos confiar nele. Eles não sabiam se seriam livrados do fogo ou no fogo, mas sabiam a quem pertenciam. Eles confiaram em Deus e não se curvaram ao medo. E o resultado, o Senhor enviou o livramento. É no meio de nossos maiores medos que Deus se revela a nós. O seu agir em nossas vidas. E o terceiro. A gripezinha também tentou me pegar, mas já foi rechaçada em nome de Jesus. O terceiro medo, medo do inimigo. Amados, como eu já falei, o inimigo não tem poder sobre a sua vida, sobre o seu corpo. Ele não pode entrar no seu corpo. Ele já foi derrotado. Lembre-se da sua patente espiritual. Em Lucas 10:19 diz, ei, aí vos dei autoridade. Diga, eu tenho autoridade de Deus na minha vida. Para pisar de serpentes, escorpiões, doenças, maldades, qualquer situação contrária, qualquer mal está debaixo do nosso pé. Sobre todo o poder do inimigo. O inimigo não tem poder, já foi derrotado. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Creia que nada fará mal à sua vida, amado. Declare isso com fé. O medo é um mentiroso. A autoridade de Jesus é real na sua vida. Então nada causará dano. Então nós precisamos adotar uma nova atitude. Ver o panorama geral. Aqui eu coloquei ações práticas, né?
o relógio é o pior inimigo do pregador, já diz meu pai, há 45 anos. Então, amados, para encerrar, precisamos entender que a vitória sobre o medo não acontece por acaso. Ela acontece por posicionamento. O medo só enxerga o problema imediato. A fé vê o panorama geral. Deus está no trono. Se você quer parar de cultivar o medo e viver livre desse espírito, precisa adotar. Aí coloquei algumas atitudes para nós adotarmos a partir de hoje. Primeira atitude, enfrente o medo, faça. Mesmo com medo, avance. A prática, o medo cresce no escuro e na evitação. Se você evitar, se você se esconder, se você se isolar, o medo vai crescer. Então, quanto mais você foge de uma situação, maior o medo fica. Então, a única maneira de quebrar esse ciclo do medo é enfrentá-lo. Então, enfrente o medo na sua vida. Se você tem medo de falar em público, fale. Estou eu aqui, tinha medo de falar em público. Estou aqui enfrentando o meu medo. Se você tem medo de dirigir, pegue o carro, entre numa autoescola, dirija. Se você tem medo de orar por alguém, ore. Se o Senhor colocou este desejo no seu coração, não tenha medo. Vá até a pessoa e ore. E a verdade bíblica, a coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. Deus disse a Josué, ser forte e corajoso. Ele não disse, sinta-se corajoso, ou quando você tiver coragem, você faz alguma coisa. Não, a ordem foi para agir. Seja corajoso. Então, digo para você hoje, seja corajoso. Quando você dá o primeiro passo, quando você sai da inércia, da estagnação, o espírito do medo perde a força. E a unção de Deus te encontra no movimento. E o fluir de Deus vem na sua vida. Poder, amor, moderação. Ponto 2, inverta o e se. E se acontecer alguma coisa, é a disciplina do pensamento. A prática, quando falarmos, o espírito de medo, como falamos, o espírito de medo bombardeia a nossa mente com: e se eu falhar? E se eu ficar doente? E se me faltar? Atitude. Crie o hábito santo de inverter a pergunta imediatamente. Quando o medo disser, e se tudo der errado? Diga, e se Deus vai me surpreender e vai dar tudo certo? Quando o medo disser, e se você não tiver dinheiro? Você diga, o Deus que é dono do ouro e da prata já abriu a porta dos céus e já derramou prosperidade sobre a minha vida. A verdade bíblica, isso é levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, como diz em 2 Coríntios 10, 5. Não dê abertura ao medo, silencie o medo com a fé. Ponto 3, monitore a sua dieta audiovisual. A prevenção, aquilo que você ouve, que você se alimenta, do que você ouve, do que você vê. A prática, a fé vem pelo ouvir, como diz Romanos 10, 17. Mas o medo também vem pelo ouvir. O que você tem se alimentado, o que você tem assistido e ouvido. Se você passa 3 horas vendo noticiário de tragédia e 10 minutos lendo a Bíblia, a sua fé será desnutrida e o seu medo será um gigante. Então, a gente precisa se abster de mais notícias. Quer ver uma notícia ou outra, ver numa rede social, um minutinho de televisão e deixa para lá, amado. Proteja os seus olhos e os seus ouvidos. Eles são preciosos. Se algo alimenta a sua ansiedade, a sua fobia, o seu medo, corte da sua vida. A verdade bíblica, Filipenses 4:8, nos manda pensar no que é verdadeiro, no que é justo, no que é amável. Se a informação não edifica, ela destrói. Troque o noticiário pelo louvor. Troque uma reportagem, uma situação ruim que você lê na internet pela leitura bíblica. Troque a fofoca pela pregação.
Amém. Vamos ver lá o canal do YouTube, assiste as mensagens. E o ponto 4, use a autoridade do nome, libertação, a prática, para quem sente que está preso espiritualmente, que não é apenas uma emoção, mas uma opressão, repreenda da sua vida. Você já foi liberto em Cristo Jesus. E atitude, quando a crise de pânico, o pavor vier, abra sua boca. O espírito de medo, declare sobre ele com autoridade. Diga em voz alta: o espírito de medo, eu não te pertenço. Eu sou propriedade de Jesus Cristo. Eu te resisto agora. Pegue suas mentiras e saia da minha mente em nome de Jesus. O que a palavra diz em Tiago 4:7? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resistir àqueles dardos inflamados do maligno sobre a sua vida, você já tem a armadura de Deus. Ele vai fugir, ele vai ver que não tem vez na sua vida. Então, Deus já te deu autoridade para isso. Conclusão, decisão e confissão. Amados, a maturidade cristã é olhar para o medo e dizer: eu vejo você, eu posso até sentir você, mas eu não obedeço você. Eu sou governada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Maior aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo. Nós temos o espírito de poder, de amor e de moderação. Dunamis, ágape. E deu branco. A bispa também erra. Vamos lá. Gente, eu estudei tanto isso no Logos. Soforismos. Deus já me deu esse espírito. E então, este espírito de poder, de amor e de moderação nos ajuda a enfrentar. Ele já nos foi concedido por Deus. Vamos decidir hoje sair da caverna, do isolamento. Não dar lugar ao medo, à covardia, mas sim agir pela fé, com coragem e com intrepidez. Orando ao Senhor, reconhecendo que mesmo quando sentimos medo, mesmo que tenhamos sentido medo, nós decidimos hoje que não seremos governados pelo medo. Nós conectamos a nossa vida à graça do Senhor através da fé e da oração. Cremos que o Senhor está conosco e por isso nós não temeremos mal algum. Não temeremos homens ou circunstâncias. E nós agora nos apegamos à fé com confiança na palavra do Senhor e declaramos que vamos agir com sabedoria, rejeitando todo sentimento de inadequação, de incapacidade, sabendo que é do Senhor que vem a nossa suficiência e que vem a nossa capacidade. E que nós seremos corajosos, ousados e viveremos os milagres que o Senhor preparou para nós. Assim nós declaramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer agora uma oração e depois estaremos cantando um hino. Vou dar a bênção final, quem precisar se retirar, e nós continuaremos aqui mais um pouco. Senhor, meu Deus e Pai, hoje nós tivemos ensinamentos preciosos sobre a Tua Palavra, sobre como devemos agir. Nós declaramos que recebemos e colocaremos em prática. O medo já foi derrotado. O espírito de covardia não existe. Nós recebemos de Ti, Senhor, o espírito de poder, de amor e de moderação. E declaramos, Senhor, que a partir de hoje teremos novas atitudes. Agiremos pela fé. Teremos uma nova ousadia. Intrepidez, Senhor, para agir conforme a Tua palavra nos ensina.
Declaramos que hoje foi quebrado qualquer paralisia, qualquer amarra, qualquer grilhão que tentava nos aprisionar pelo medo. E nós declaramos, Senhor, com coragem, declaramos, Senhor, que sairemos daqui com motivação para uma nova vida, para uma vida corajosa, para uma vida, Senhor, de novas perspectivas, Senhor. Nós declaramos e já vemos pelos olhos da fé, Senhor, aquilo que Tu preparaste para nós, grandes coisas. Nós vamos agir por fé e cremos que veremos o Teu agir. O Senhor se revelará a nós durante esta semana, este mês e até o final do ano, Senhor. E nós agiremos com coragem e com fé. Recebemos, Senhor, o melhor de Ti para as nossas vidas. Assim nós vemos e cremos no melhor. O melhor de Deus já chegou nas nossas vidas. Assim nós cremos com fé. Em nome de Jesus. Amém.